Cara, mais uma vez é um prazer estar aqui, cara, na sua presença, meu parceiro. Tamo junto. E, cara, com os convidados, olha, de peso, não vou falar de tonelada, mas de peso. Convidados especiais, né? Ah, que vem com trazer certeza. um conteúdo pra gente, conteúdo edificante. Fique até o final. Eu sei que você gosta de conteúdo, você vai estar se inteirando aqui. Pessoas que se formaram dentro da arquitetura e urbanismo, ok? Vai falar um pouquinho sobre a questão da mobilidade, desenvolvimento, né? Boa, Pra das parte leis econômica, urbanas, estruturas, leis dos urbanas, nossos- o que pode melhorar, quais Os são nossos direitos, né? Os dos tão nossos- aclamados direitos. muitas pessoas aí, né, não sabem nem o seu direito. Fica até o final que você vai poder entender um pouco mais, debruçar sobre o assunto aí, quem sabe aí isso aí virar para você um impulso, né? E depois começar a se informar mais e aquela pessoa que não conhece do seu direito, ela acaba perdendo muitas coisas, né, E Kaique? isso acabando perdendo de usufruir, É né? muito importante do a próprio gente saber direito. dos nossos direitos, né? Com certeza. E hoje nós estamos aqui com a arquiteta E urbanista, Bruna e Viesi. urbanista. Como Mais que uma tá, vez, Bruna? bem-vinda. Boa Tudo noite, bem? meninos. Seja bem-vindo ao podcast 80 Minutos. Muito é um obrigada. prazer receber você aqui. O prazer ok? é meu. Acredito que tem bastante coisa para passar para o nosso público. Nós estamos empolgados em ouvir você. Um pouquinho de apresentação, um pouquinho de quem é a Bruna. Bora conversar. A Bruna tem 35 anos, como os meninos falaram, é arquiteta, urbanista. Sempre teve o desejo de fazer algo diferente, né? E dentro da faculdade de arquitetura, a gente é muito incentivado a usar a nossa criatividade a favor da sociedade. E a gente vê muito na prática isso não acontecendo. E aí, dentro da escola, né, de arquitetura ainda, que é um momento onde a gente tem muita energia, né, para idealizar, por que não idealizar algo nesse sentido, né, algo social? Então, a Bruna, ela é essa garota, né, que sempre pensou muito no outro como uma aquariana, né, boa de ser, e atrelou isso ao trabalho, né, buscando atender a sociedade através da arquitetura e do urbanista, né? Hoje, com a graça de ter esse título, né, de ser uma arquiteta e uma urbanista, né, de colocar isso à disposição, né, Do próximo, no caso do nosso barbarense, né, Do nosso coletivo. do nosso coletivo aqui em Santa Bárbara, principalmente. E o aquariano é interessante, porque o aquariano ele tem uma das suas características e qualidades é a criatividade. Sim, Né? Eu sou aquariano também, então eu já estudei bastante. Faz esse sentido signo. ele puxar É um a signo sardinha. bem, Tem né, quem não criativo, acredite, né, nisso né? também, mas está tudo bem. Posso pôr uma posição? Pode. Se mudar no nosso registro lá, que é só um documento de papel, não tem nada a ver com o nosso ser real. Aham. Uma letrinha, um caractere naquele documento muda seu nome. Muda. Você acha que Papai do Céu não ia posicionar as estrelas quando você acontecesse na Terra? Ah, não. Papai do Céu é magnífico. Né? Colocou tudo no lugar. Como aquariano, né? Oi. Como tem essa característica de criatividade, explica pra gente aonde inicia. Você disse pra mim, assim, a gente conversando aqui pelos bastidores, que a família também, ela tem um processo assim de construtora, de parte de construção, tanto que hoje você tem o seu escritório próprio, ok? Sim. E você também, de uma certa maneira, você representa uma construtora que é de família? Não, na verdade, a gente que tá idealizando isso, tá trazendo à tona. entendi. A minha família na cidade, ela vem de um viés têxtil, né, muito forte, na fundação mesmo da cidade. Que legal. Mas isso acabou se decompondo no tempo e eu e meu irmão, na verdade, meu irmão, ele é mais novo e eu sempre incentivei ele muito a trilhar também essa carreira. Ele se identificou, trabalhou muito tempo na área de topografia e a gente acabou meio que se encontrando, né? Eu me formei um pouco antes dele. E influenciou mesmo, ele E aí direcionou. puxei, sempre incentivei muito ele, né, a estar atuando. E aí a gente vem trilhando dessa forma. Eu tenho primos, né, arquitetos, assim, primos irmãos,
mas não existe uma herança familiar assim Entendi. que carrega. É a sua geração que começou a gente a escrever essa história. construindo, literalmente. É que dentro da elaboração da pergunta eu ia fazer isso. Da onde vem essa questão aonde inicia o urbanismo, né? Sim, legal. Dentro da Bruna, como você vem do viés têxtil, etc., assim, tem essa referência, né, de família, como se diz, aonde inicia essa ideia sua, assim, eu vou partir agora para a questão da... Legal, olha lá, né? legal. Eu sempre gostei de desenhar, né, a partir do desenho, sempre me identifiquei Pôr no muito papel como uma artista, então, assim, quando eu era pequena... o que você quer ser quando crescer, né? Aquela pergunta clássica. E a Bruna respondeu o quê? A Bruna Estilista? a Bruna queria ser artista, desenhista, né? Porque eu tive um tio, né, que ele foi referência aqui na cidade, até hoje um nome muito importante, então eu sempre tive muito orgulho disso, né? E eu queria ser uma artista assim como o meu tio. E só que aquilo, né? A arte ela nunca foi valorizada, né, no Brasil. Agora que a gente tem tido projetos de editais para financiar, mas artista era meio que, né, fracassado e houve meio que uma não, artista não, você precisa ter tipo alguma hippie, profissão. Né? É o vagabundo que... Isso. E aí eu falei, tá. Aí na época no ensino médio eu precisava pesquisar uma profissão para ser, né? E aí eu me identifiquei com a profissão do arquiteto urbanista, que ele é um profissional artístico, né? Mas ele também tem essa questão de, né, ter um escritório, fazer planta, né, atender cliente. Então você consegue entrar ali na formalidade, né, dos profissionais. E então, essa relação com a arte, né? A princípio, sempre as disciplinas de artes na escola, né? História, literatura. Eu nunca gostei de exatas, tanto que foi por isso que falei pro meu irmão em fazer engenharia. Falei, vai pra engenharia, menino, que deixa que das artes eu cuido, né? E meio que o que me direcionou pra arquitetura foi isso, mas eu não fazia ideia do que era urbanismo, né? Sim. E você foi se encontrar dentro do curso? Dentro do próprio curso, exato. Aí sempre teve também esse lado social, né? Mas isso dentro do curso foi uma surpresa. E aí eu falei, nossa, realmente a carreira que eu foi o deveria primeiro curso que você seguir. ingressou. No caso, você tentou alguma coisa, você falou, não é para mim, agora realmente a área da arquitetura urbana. Não cheguei. Eu, desde pequena mesmo, assim, era a questão da tinta, do guache, do lápis de cor. Do designer, do né? design. Então, Sim. do ensino médio, eu fiz o técnico de design de interiores. Sim. Aí, ali, eu falei, interessante. E aí, a aula que eu mais gostei no curso de design era a aula de desenho arquitetônico. Eu fiquei fissurada nas plantas, quando eu comecei a entender a leitura de corte de uma planta, né? Parte de desenho técnico mesmo. Você se interessou muito. Aí eu falei, uau, é isso que eu quero mesmo, porque, nossa, me deu muita sede aquela disciplina. Né? E aí eu falei, é isso, me fui. Recentemente sempre vem crises, né? Largar tudo, mas não, né? Sei lá, tocar piano na Inglaterra. Tocar violoncelo, porque eu sou musicista também, mas não nesse nível profissional, né? Mas quem sabe daria menos dor de cabeça, né? Mas você creio fala, às vezes, que por causa não. de um esgotamento, às vezes, que o ofício acaba trazendo. Sim, e a própria, enfim, o mercado de trabalho ele tem todas as suas hierarquias, burocracias, né? Então tem muita coisa desleal que a gente tem que lidar no mercado, né? Fora dessa questão social, urbanística, né? A parte da arquitetura, né? De gestão, de projeto. O ofício mesmo. Exato. Tudo isso a gente tem que lidar com muita coisa realmente no mercado, né? Sim. Disputas de valores, né? Cliente que te coloca na parede ali para, tipo, ele quer dar o valor do seu serviço, né? A questão autônoma, ela é bem delicada também. E como cada pessoa é uma pessoa, cada projeto é um projeto, cada profissional é um profissional, né? E tem muita gente que não entende isso na hora que te procura. Ele acha que o Joãozinho faz por 600, você vai fazer por 550 e você faz a segunda. A gente vem muito daquela cultura do engenheiro de planta, né, da prefeitura. Então, quanto que você cobra para fazer a planta?
Não é bem assim, né? Um projeto de arquitetura, ele vai para além da planta. Ele começa muito né, fora, muito antes. Sim. Entendendo quem é as pessoas que a gente vai, né? Para quem a gente vai desenhar, como que essa pessoa é, qual é a relação dela, se ela recebe ou não visita, se ela gosta de cachorro. Tem filhos em casa. Enfim, aí é um... Porque a casa, né? na verdade, ela é o quê? Ela é a individual, paixão né? que todo mundo tem. Ou seja, a meta. A meta é o quê? Construir Tem uma casa. casinha, O lar, E exato. agora essa casa, ela vai partir de princípios, talvez, que eu tenha, igual você falou, de relacionamento, de convívios, emocional. Então, você faz toda um briefing projeto. ali, você faz toda uma Exato. análise de quem é a pessoa e aí você vai mostrar para ela ou criar para ela qual é o imóvel adequado para o seu Isso, perfil. Exato. Com sala né? tal, com área tal. Exato. Ah, eu gosto mais do lazer, vamos trabalhar numa expansão maior Isso. dentro dessa área. Não é? Eu não gosto de visita, vamos Exato. minimizar a sala. E aí vai desenhando, né? Então, a arquitetura ela é muito plural, assim, ela é imensa. Mas eu acredito que o urbanismo, ele é o que reúne essa disciplina que é multidisciplinar. Então, por isso, esse desejo de trabalhar com isso e sabendo que o urbanismo, por, né, equalizar toda essa pluralidade, então não dá para se trabalhar sozinha, né? Sim. Tem que ser no Então coletivo. a gente precisa de gente, coletivo, por isso os meninos, né? Por isso essa vontade de ser mais do que só, né, uma pessoa, só um profissional, só uma arquiteta urbanista, mas sermos os urbanistas, né? Fala um pouco do coletivo, o que é essa bancada, da onde vem a equipe de vocês e qual é o propósito? Legal. Os urbanistas, né, eles surgem nesse desejo comum, individual, né, mas que se atraem por uma força maior de alguma forma, atender, né, essa demanda social da arquitetura. Eu fui convidada na cidade por alguns partidos para me candidatar, né, a vereadora nessas eleições que haviam chegando. Eu tenho um bloco de carnaval na cidade, que é o Bloco das Bárbaras, e é um bloco que cresceu muito nos últimos anos, então Sim. a gente acaba se tornando, né, um pouco interessante para essa... Visibilidade, Pra- ter uma imagem popular. para esse setor político. E aí eu pensei, então, por que não Usar a usar ferramenta. essa visibilidade que esse coletivo, né, me proporcionou e também a todo o restante, né, do grupo, mas por que não tomar partido disso para a gente realmente fazer algo maior? Né? O carnaval é importante, né? É um cultura, patrimônio né? cultural que deve ser, né, realizado e vivido todo ano aqui na nossa cidade. E o que depender das Bárbaras, a gente vai ter carnaval. Mas, para além disso, né? Porque isso que é o urbanismo. Ele é o que reúne todas essas disciplinas. A cultura, né? E aí... As atividades urbanas, o coletivo, né? Exato. E aí, a partir desse convite, né, que houve por parte desses partidos, eu pensei, então, por que não uma candidatura coletiva, entendendo que o urbanismo é esse coletivo, né? E aí começaram algumas conversas, ligando alguns pontos. Eu cheguei no Samuel, né, que é o administrador de uma página que leva o nome da cidade, né, que chama-se Esbocity no Instagram. Depois vai ficar o link aí na descrição. Vai ficar. Quem não segue, segue lá. E eu sabia que ele era arquiteto urbanista também, né? Então, eu comecei linkando assim, bom, para essa bancada que poderia ser coletiva e pensando em urbanismo, então, vamos fazer uma bancada de urbanistas. Então, fui até ele, apresentei a proposta para ele, dei uma semana para ele pensar, ele me respondeu na hora que sim, ele topava. Então, por que não? Você já achou o parceiro na primeira... Exato. No primeiro tiro já achou. E aí a gente se preocupou um pouco em quem seria o terceiro elemento, porque a gente sabia que era necessário esse terceiro elemento. Mas, ao mesmo tempo, a gente confiou que já estava escolhido, que a gente só ia encontrar no caminho.
Mas no roteiro já estava escrito Já estava. E aí a gente encontrou o Felipe numa reunião com a Esther, que é uma vereadora, né, atualmente aqui em Santa Bárbara do Oeste, conversando com a Esther sobre outras questões políticas, né, e municipais. A gente acabou falando do Felipe, e aí, plim, plim, por que não o Felipe, o terceiro elemento? Ele também não precisou nem de uma semana para pensar. Na hora, ele disse que ele se identificava com a ideia e que era isso. E assim, né, a gente se encontrou, sabendo que a gente já se conhecia de alguma forma, porque não é possível, né? E a amizade até então, vocês não tinham amizade pessoal? Não, a gente está construindo. Quem olha e vê vocês, parece que vocês já são amigos há uma cota, assim, Então vocês tinham a vocação, cada um no seu individual. Exato. Né? E daí parte de você, dentro dessa vocação, criar um projeto, então. Exato. No entanto, quando você já tem um projeto sendo desempenhado na cidade, certo? Aí você fala, não, então por que não tem mais visibilidade, ou seja, mais força para poder colocar algumas coisas que eu sou vocacionado para estar fazendo? E aí você se integra junto com o Samuel, né, nesse caminho, junto com o Felipe, e aí você cria os urbanistas, né? Com um H na que frente legal. De humanos. E Bruna, dentro desse grupo que você hoje, você integra, você lidera, existem os pilares então. No caso, você possui um pilar, Samuel possui um pilar e o Felipe possui outro pilar. Vamos falar de 3 pilares que hoje fundamenta, né, os urbanistas, com H de humano. Entendeu, galera? Isso mesmo. E hoje, qual que é o pilar que você leva dentro dessa organização, vamos pôr assim, desse sistema organizacional? Okay? Qual que é o pilar que você representa? Vamos por assim, essa é a minha especialidade dentro do grupo aqui, ok? Legal. Tratar desse tema. Qual que é o tema que você hoje... Claro que é tudo, porque faz parte de uma liderança. Sim. Mas assim, como eu comecei dizendo, né, essa questão do social sempre foi alguma coisa que sempre me identificou, a questão do desenvolvimento econômico, mas não só econômico, né? Mas o desenvolvimento econômico social. Então, a partir dessa preocupação, eu busco trazer para o grupo as pautas e os assuntos relacionados ao crescimento da cidade, mas de uma forma coerente e consciente, de forma que ela cresça socialmente também, né? Então, eu falo muito sobre a questão da moradia, né? A moradia social, porque a gente estava dizendo agora há pouquinho que ela é o desejo de todo mundo. Sim. Ela é um direito, inclusive, que está na Constituição. Então, a partir desse direito, pensar como construir, como desenhar a cidade de uma forma que se desenvolva, né? Tendo ali todos os serviços necessários, né? A questão da indústria, né? Tá presente, a questão da cultura também está permeando, mas sem que a gente exclua uma parte da sociedade. Porque é muito comum nas cidades como um todo, e isso vem acontecendo na nossa cidade também, essa questão econômica que acaba se agregando a um valor que não atende a camada como um todo. Gera segregação, você fala. Gera segregação e as pessoas não muitas vezes acessam. Então, a gente tem um crescimento, né, um desenvolvimento nas cidades acontecendo, mas, ao mesmo tempo, o povo da própria cidade às vezes não consegue alcançar essa cidade que está sendo desenvolvida. Você acha que meio que polarizou, separou, assim... Quem gera e quem tem posse tá mais fora da cidade, quem vem e compra, quem usufrui vamos falar, do espaço. Terreno, exato, do espaço. E aí como equalizar isso, né? Então, o meu pilar dentro desse grupo seria no sentido de que se a gente conseguir políticas habitacionais que consiga não ser só uma torre com vários apartamentos ou um conjunto com só casinhas, mas um conjunto habitacional que seja ali rodeado de todos os outros serviços. Escolas, empresas, exato, prestadoras de serviço. E a questão da própria mobilidade que costure, né, tudo isso e né? Permita que aquela população vá até o centro ou vá até a outra zona da cidade, exato.
permeie, né? Ela também execute o direito de ir e vir, né? Que todo cidadão ele tem que ter essa condição. Sim, você fala um desenvolvimento urbano saudável. Exato. Desde que tenha tudo, que atenda tudo. Não fazer locais longes, criar não se polos, aplica muito. É como se afastar. Vamos lá, né? Cria umas casas e a gente segrega ali, Exato. é longe de tudo, porque a gente quer, de uma certa maneira, escoar, talvez, Exato. esse povo mais simples, ou, né? Porque, Santa Bárbara, se a gente pega o PIB da nossa cidade, ele é muito interessante. Né? Ele é eu não tenho números aqui de mão, acho que os meninos podem me soprar aqui no fundo. É 40 mil per capita, né? E o total é 6 bilhões, né, por ano. É isso, né? Obrigada, Fê. Então, é um Tem uma PIB arrecadação legal, né? muito interessante. Só que, como que é feita essa divisão? É essa pergunta que a gente tem que fazer. E quem está usufruindo disso? Exato, porque eu não sou, né? As pessoas às vezes podem entender errado. Essa turma que vai falar de moradia popular. Eu não estou falando que a gente não precisa ter shoppings na cidade. É importante também ter um bom shopping. É importante a gente ter clubes. Um centro comercial, legal. É importante a gente ter condomínios, né, lá nas periferias da cidade, isolados, até para que eles paguem grandes, né, valores de IPTU para a cidade. Mas tudo isso tem que ser pensado na mesma medida que, né, eu desenvolvo um bairro que não seja lá, né, nas franjas da cidade, sim, onde o condomínio deveria estar, porque o rico ele tem dinheiro para pagar a gasolina, no valor que tiver para ir e vir. Mas a questão é que lá na periferia a gente coloca os edifícios populares, né, e a gente muitas vezes não leva os serviços e a mobilidade, né, para dar a condução de que essa pessoa ela realmente circule pela cidade. Simplificando, Bruna, é como nem eu ouço as pessoas às vezes falarem, exemplo, quando você sai uma casa ou sai algum casa popular, exemplo, como é longe, as pessoas às vezes têm aquela dificuldade, ganhei a casa, só que agora eu tenho que pegar 2 ônibus, às vezes não passa ônibus naquele lugar, sim, então eu começo a chegar atrasado no meu serviço, aí começa a ter essas dores de cabeça, ou seja, eu tenho a casa, mas agora, exemplo, eu tenho essa preocupação. Exato. É isso que você quer dizer, né? Não é o que eu quero dizer. Não, quem diz... É o que é a realidade. Não, existe uma lei. É muito interessante que existe uma lei que foi formulada em 2010, né, por um grupo, inclusive, de arquitetos urbanistas que fazem parte do CAL, que eram deputados num período, e eles colocaram a lei que chama-se a Lei do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é a lei que regem como as cidades deveriam funcionar de uma forma adequada, segundo o pensamento do urbanismo. Sim, mais igualitário. Exato. E aí, nesse estatuto, diz como que deve ser uma moradia social. Para ser uma moradia social, devem cumprir critérios que são esses que a gente estava dizendo, que não vá me colocar numa condição, né, que me gere novos problemas. Então, em última análise, a gente não tem feito moradia social. O que a gente tem feito é moradia para o mercado imobiliário, né? Você acha que isso acontece por causa do vamos pôr assim, o território? A gente, por exemplo, o município de Santa Bárbara ele tem já um aglomerado, que é o centro, os bairros que o compõem aqui e tal, e sobra bastante terra. Por exemplo, na cidade de Santa Bárbara a gente tem bastante terra que ainda é não produzida a cana, a gente tem muitas áreas, né, canavieiras, sim, exemplo. Então você acha que às vezes esses terrenos que estão entrando lá para longe é a área que tem, só que falta as pessoas então criar condições para que as pessoas consigam se viver ali. Exato. Não ter que atravessar a cidade, exemplo. Exato, porque assim, a cidade, ela, que nem vocês falaram, ela cresce, né, do centro para fora. E o valor da infraestrutura, né, o metro quadrado da infraestrutura é muito cara. Hoje deve estar aí na casa dos 8, 10 mil reais o metro quadrado de infraestrutura, que é levar telefone, esgoto, água e energia. É muito caro.
Então, pensa comigo, se eu vendo para um condomínio uma parte da terra aqui que pertence à nossa cidade, e ele fala que ele vai fazer o que ele quiser ali, ele vai pôr uma torre com 20 andares, né, de 80 apartamentos. Sei lá, com 800 apartamentos, vamos exagerar. Eu falo, ok, você quer vir fazer isso? Você vai vender tudo isso, vocês vão lucrar com tudo isso, mas então você precisa dar conta dessa infraestrutura que tem que chegar na minha infra que está aqui. E como os municípios não têm dinheiro para fazer essa expansão, eles acabam deliberando, terceirizando essa obrigação que, na verdade, era do município. Porque se o município tivesse, né, a rédea, o controle de como a cidade cresce, ele, por si só, ele ia dando a ordem do crescimento. E distribuía onde seria construído. Exato. E hoje é o contrário. E hoje está no pior momento da cidade, né? O nosso plano, o nosso zoneamento é algo crítico. Entendendo, eu chego que a melhor forma seria assim. Então, exemplo. Nós temos um tanto de terra que se aproxima mais do centro e de todos os pontos, mais que uma família simples precisa. Exato. Então eu ponho o condomínio de pessoas que têm mais poder aquisitivo um pouco mais longe, que ela tem esse dinheiro para fazer essa mobilidade, e eu deixo essa área mais perto para atender as necessidades dos mais simples. Exato. Né? Por exemplo, isso, né? as áreas centrais, né? O ideal é que nas áreas centrais das cidades a gente tivesse as habitações de interesse social. Entendi. Seria o ideal. Que seria o ideal, porque ali eu tenho, né, as estações de metrô, no nosso caso a gente tem as estações, os terminais de ônibus, né? Nós temos, enfim, todas as redes de serviço, nós temos uma grande coleta de reciclado de alto valor na área central. Como essa população mais pobre, muita parte hoje vive da reciclagem, Tá imbuída é nisso. ideal que ela esteja ali para ela já cedo chegar, pegar ali, né? Tem essa rotatividade de reciclagem. Então, o ideal seria que... Porém, qual é o valor da área central? E qual que é o valor na periferia? Na suburbana é diferente. Então, eu vou dar o filé mignon para quem? Para quem paga mais. Para quem pagar mais. Então, aí eu vou construir uma torre de 29 andares no centro da cidade, mas o valor do apartamento é de 300 mil, 200 mil para cima. A gente não dá conta de comprar 200 mil, muito mais, né? E você acha que na questão, o que acontece isso, Bruna? Por que acontece isso? Você acha que é uma questão de interesses, no sentido do investidor, de ele ter esse maior poder de escolher a área, ou é uma questão mesmo por má administração territorial, no sentido, entendeu? É os dois, né? É os dois. Então, porque o investidor, ele tem o cash. Ele tem o que a prefeitura compra, né? não tem. Compra. Ele Tudo tem bem, o que mas o governo ele já vem com uma tem. proposta. Ele não vai olhar qualquer terreno. Pro empresário é muito mais interessante vender o perto centro do pro shopping, cliente dele. que tem Porque ele já tá acessibilidade, né? A ideia do projeto é render. Então, tudo vai muito do interesse do investimento, né? É que existem vários níveis de investimento, né? Passou pela nossa cidade o investimento da questão do shopping, né? Que foi um momento, os anos 2000. Depois de muito tempo, vieram as torres de conjuntos habitacionais, aliás, me corrijo, as torres de condomínio, né, para a nossa cidade. Começou a surgir muito condomínio. Agora a gente está vendo os loteamentos de valor para a classe média alta. Absurdos. E a gente vai se inclinando para os condomínios de altíssimo padrão, né? Então, assim, o nosso mercado imobiliário em Santa Bárbara, ele é muito ambicioso, né? E ele tem trabalhado só para ele. Então, como tem muito interesse do mercado imobiliário voltado para a própria administração pública, ela acaba cedendo. Então, assim, a má gestão, não é que eles gestam muito bem, é uma ótima gestão,
para o mercado imobiliário. Então, é o interesse. É um interesse. Qual é o foco? Para quem é esse público? Exato, porque a prefeitura, ela tem que fazer moradia popular. Que deveria ser moradia porque ela vender, é uma administradora, né? A prefeitura é uma administradora do município. Ou seja, dos interesses do munícipe, né? Uhum. Então, a partir do momento que ela começa, né, a visar os interesses da privada, vamos por assim, das empresas privadas, etc., ela não está cumprindo com o papel dela. Exato. Que seria administrar o interesse dos munícipes. É o nosso dever cobrar. Né? Só que isso foi normalizado, assim... A torta à direita, porque isso é muito forte. É fácil chamar de comum isso. Isso já se tornou comum. Isso começou na Alemanha, Londres, depois... Séculos atrás. Sabe, isso, séculos não, mas décadas. A urbanização pelo menos décadas, séculos. Mas, assim, essa questão do mercado imobiliário, ele começa, né, muito antes de nós. Vem lá da Europa, depois passa pela América, e agora está chegando na gente depois que a Europa teve que se reinventar dos problemas que eles mesmos criaram com o mercado imobiliário. E a gente está repetindo os mesmos problemas aqui, né? Sim. Porque a gente tem pessoas em situação de rua em Santa Bárbara. E ninguém fala disso. Né? Então, ao passo que nós temos aí um PIB, temos um mercado imobiliário produzindo muitas unidades, mas a gente ainda tem pessoas morando em situação de rua, né? Temos pessoas em situação de rua e essa conta meio que não fecha. Não fecha. Né? Porque então... se a cidade tem verba, se tem interesse e está construindo residência, por que não para quem mais precisa primeiro? Exato. Ô, Bruna, fala pra gente suas considerações finais, porque agora a gente vai conversar com o seu segundo pilar, né? Maravilhoso. Hoje é um podcast diferente, pessoal, ok? Hoje nós temos 3 pessoas aqui especiais que compõem aí, igual eu falei, os pilares que fundamentam o grupo urbanista, ok? Nós estamos falando agora com a Bruna Wiesel, isso aí. Que ela é, né, a representante, a cabeça desse grupo, ok? E aí ela vai fazer as considerações finais e a gente vai passar pro Samuel, é isso? Pro Samuel, é isso aí. Então fica à vontade, Bruna, para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer ao podcast pelo convite. Imagina, né? Uma alegria estar falando sobre esse tema. Pra gente é uma honra. Lembrar que então somos uma bancada coletiva pré-candidatos a vereador aqui na cidade de Santa Bárbara. Fala partido. Do partido do PV. Tá? A gente ainda não pode divulgar os números, essas coisas todas. Mas... O PV é o Partido Verde. Partido Verde, pra quem não sabe, a sigla PV é Partido Verde. Partido Verde. E nós temos desenvolvido esse trabalho, né, para, a partir do urbanismo, a gente está trabalhando as políticas públicas para que cheguem nas pessoas como elas deveriam chegar. Né? Já que existe essa falta de política nesse sentido, vamos tentar equalizar um pouquinho, né? E é isso. Legal. Bruna, obrigada. Mais uma vez, obrigado. Agradecemos a participação da Bruna. Pra você ver, né, Kaique? Tudo... A gente pega, conversando com o urbanista, a gente consegue entender muitas coisas que, às vezes, a gente, como mero cidadão comum, a gente fica, às vezes, indagando. Sim. Por que a casa popular não chega? Por que não tem um investimento? Então, mas não é popular. Então, mas se você pega hoje vamos falar de quantidade. A gente tem bastante pessoas necessitando de moradia. Não, você com entendeu? Certeza. E será que o projeto ou aquilo que é destinado atende a demanda? Você entendeu? Mas a demanda de quem? Porque para onde está, como a Bruna deixou bem claro, para onde está direcionada essa casa? Não, mas por isso que aí a gente consegue entender, entendeu? Sim. Porque precisa ter mais investimento em casa popular. Porque tem muitas pessoas que estão necessitadas de um teto, entendeu? Sim. E aí a gente começa a entender essas problemáticas que às vezes interferem de não ter essa expansão. Sim. Você entendeu? Em prol do munícipe. Em prol daquele que contribui, que paga o imposto, né? E que faz... igual eu disse aqui, o PIB ser legal.
Sim, temos um PIB forte. Que o trabalhador está investindo. Capita, né? E hoje é tão difícil, às vezes, comprar uma casa. Né? Cara, é o sonho. Para muita gente é um sonho. Continua sendo um sonho. E o que dá para entender, às vezes, que a gente percebe, é um sonho que, às vezes, acaba indo se distanciando com o passar dos anos com pouco investimento nessa infraestrutura. Aí, não é verdade? Encarecidos ficamos de política para o bem comum, né? Para essa moradia comum. Samuel, agora você, mais uma vez, bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem, Samuel? Como é que você está? É um prazer recebê-lo. Estou ótimo. O Samuel é o segundo pilar aí, vamos colocar, que compõe o grupo dos urbanistas, ok? E o Samuel, ele vai estar falando hoje com a gente sobre a questão de como se dá a mobilidade urbana em Santa Bárbara do Oeste e a proposta dos urbanistas sobre essa questão, né, Samuel? Primeiro faz a apresentação, Samuel. Sim. Como é que você está? Tudo bem? Tô bem, tô Como ótimo. É que foi essa ideia, então, que a Bruna disse, a gente não se conhecia, mas de repente se juntamos em prol de um bem comum? Ela me mandou uma mensagem um dia, né, e a gente já topei na hora tomar um cafezinho ali com ela, e a gente já foi conversando, e as ideias dela bateram com as minhas, e a gente já aceitou na hora. Já atendi a sua vocação. Rolou uma identificação e foi isso. Aí a gente era a vocação que o Samuel tinha, né? Ele só estava esperando o estopim, ou seja, alguém que desse esse pontapé inicial. Aí você falou, vambora, agora eu tô aqui, que precisar de mim. Exatamente. E foi espontâneo, como se a gente já tivesse conhecido bastante tempo mesmo. Como se já tivesse uma amizade. Exatamente. Olá, pessoal. Me chamo Samuel Damasceno, sou arquiteto urbanista também e também sou criador da página SBO City. O ADM, então, da nossa página. ADM da página, muita gente me... Deixa o link, o endereço pessoal, que a gente vai pôr também. É arroba SBO City, se escreve assim. Legal. Vai estar aqui, pessoal, beleza? No Instagram, no TikTok, vocês vão encontrar lá. E muita da parte do urbanismo que eu me identifiquei com a Bruna foi justamente por conta da página também. Eu criei a página... Você já tinha um trabalho, né? Isso, eu criei a página em 2016, antes de fazer a faculdade de arquitetura e urbanismo, mas pensando um pouco em compartilhar a cidade, né, nas redes sociais, que não tinha na época nenhuma... Alguém falando da cidade. Exatamente, nenhuma página dedicada a isso. Aí eu comecei fazendo, só que no início, antes da minha formação, era bem sucinto, era só publicação de paisagem e tal. Aí, conforme eu fui me graduando melhor, eu fui colocando algumas pautas urbanísticas lá, algumas coisas históricas também da cidade, e o pessoal foi se identificando e a página hoje já tá tendo um sucesso legal, assim, quase 40 mil seguidores. Legal. Cara, é mais de 10% da nossa população barbarense. Exatamente. Samuel, e como que inicia essa predisposição para a questão da arquitetura urbânica? Vamos por assim. Você disse que você inicia um projeto onde você coloca umas fotos, umas imagens. Ali você não tinha interesse ou dali foi despertando, foi o gatilho para você se aperfeiçoar na área? Então, foi uma espécie de gatilho, que eu já queria fazer arquitetura e urbanismo, já tinha algumas noções de conhecimento sobre, só que a minha ideia era ser mais para arquiteto mesmo, né? Ainda não linkava muito a página na minha formação. Mas conforme eu fui me graduando, eu fui gostando da parte de urbanismo na faculdade. E no final, até meu trabalho final de graduação foi com habitação de interesse social, nas pautas que a Bruna trouxe mais cedo, de inserir as habitações de interesse social no centro e tal. Meu TFG final foi sobre isso. E a partir daí eu comecei a integrar minha página junto ao urbanismo. Comecei a fazer publicações de interesses históricos da cidade. Mais recentemente eu fiz alguns trabalhos de repensar algumas regiões da cidade em relação ao urbanismo, alguns traçados novos, vias novas. E deu bastante certo, deu uma viralizada ultimamente. É legal, você falou com a nossa população de forma que você se sentiu pronto para falar. Exatamente. E eu sempre tive o interesse de transformar a página em algo mais sucinto à minha formação mesmo. Trazer mais a didática urbanística para a página. E a oportunidade com a Bruna nessa bancada foi isso. Consegui atrelar as duas coisas numa coisa que eu já queria, que era falar mais de urbanismo para as pessoas e tal, e deu certo. O grande parceiro você achou, então. Exatamente. E Samuel, e qual é a sua experiência que você traz, né, dentro dessa bagagem que você possui, linkando tudo, dentro da mobilidade urbana hoje dentro do município, né? Quais são os prós e os contras? O que existe, o que precisa existir? Exatamente. Hoje Santa Bárbara tem basicamente 2 modais de mobilidade urbana, que é o automóvel privado e o ônibus circular. Internamente a cidade tem várias linhas, só que é atendida por apenas um terminal, que é o terminal que fica lá no centro. E de carro é a maioria, né? Acredito que
que é sucinto, que seja a maior parte da mobilidade urbana de Santa Bárbara é feita por carros privados, particulares. A segunda é o ônibus público, o transporte público. E até tem uma terceira que ainda está engatinhando, que é as ciclovias. Hoje Santa Bárbara tem 45 quilômetros de ciclovias. Se eu não me engano, é a segunda cidade com o maior número de ciclovias em extensão da região. Só perde para Campinas, que tem 100 quilômetros. Assim, a gente tem 180 mil habitantes, só que tem quase metade do que Campinas tem de ciclovias. Só que elas não são conectadas, né? Elas são finitas, elas não se encaixam. Exatamente. E tem sérios problemas na questão das ciclovias. Até a gente vai propor propor não, a gente tem uma ideia de um plano de ciclomobilidade que a gente quer colocar em pauta mais para frente, o pessoal conhecer. Expandir a malha, expandir, junto com os corredores verdes que a gente postou nas nossas redes sociais recentemente, que é justamente isso, conectar a cidade de várias regiões com ciclovias que não só ciclovias ou do jeito que elas estão, como hoje em dia faz muito ciclofaixa, né, que pinta a mesma pista de rolamento na via, só que o ideal seria as ciclovias que elas são segregadas da via de rolamento dos carros normais. Então, para ter mais segurança, para ter uma mobilidade melhor para o pessoal. Tem muita gente que trabalha de bicicleta, mas que não usa ciclovias. Você tem a ciclovia e o pessoal está andando no meio da rua porque não tem consciência e tal. A cultura, né? A cultura. Tem gente que tem vergonha de andar na ciclovia, por exemplo. Então, acredito que trabalhar a parte da ciclovia desde nas escolas, levando cartilha, levando a palestras de apresentação, nas altas escolas também. Educar o nosso cidadão. Educar, exatamente. Porque, querendo ou não, a ciclomobilidade está se expandindo muito. Aqui a Santa Bárbara ela tem um cicloturismo muito grande, né? O pessoal gosta muito de ir para os canaviais, fazer trilha. A gente tem uma grande área verde para explorar, né? O Sapezeiro. E a gente conversando com alguns ciclistas assim, eles falam que preferem ir para fora porque na cidade não tem estrutura adequada para a segurança deles. Os clubes dos pedais, né? Os clubes dos pedais. Eles vão em cachoeiras e tal. Sim. E eles não têm a segurança de andar na cidade, então eles preferem ir para fora. A gente conversou com alguns e eles responderam isso. Sobre o ônibus. Antes, não te cortando, eu só queria tirar uma dúvida e fazer uma pergunta para você. Quando a gente está falando a respeito da locomoção através do ciclismo, ou seja, da bike, tem vários projetos em grandes cidades hoje, onde a própria cidade ela dispõe bicicletas, você entendeu? Para que estudantes, para que pessoas que não tenham, às vezes, a bicicleta, ou às vezes precisa fazer um acesso rápido, às vezes, de um centro a um bairro, eles conseguem, através de um cadastro, de uma carteirinha, ter acesso a essas bikes, que são, de uma certa maneira, destinadas, né, pelo município, e ele consegue fazer essa transição. Você acha que hoje, dentro do município de Santa Bárbara, há espaço para esse projeto, ou não há necessidade? Porque se fizer, não vai ser atendido. Olha, eu acredito que há muito espaço em Santa Bárbara. Lembrando que Santa Bárbara é uma cidade, não chega a ser uma cidade universitária, mas tem muitas universidades aqui. Isso, eu falo por causa de estudantes mesmo. Exatamente. E a FHO, que vai entrar onde era o Unimap, ela vai abrir agora, né? Então, o número de estudantes vai voltar a aumentar aqui na cidade. Vem um pessoal de fora, então. E é um projeto legal para pensar, para implementar dentro do município, né? Que vai ajudar muita gente, principalmente quando a gente falou estudantes. Sim, e né? Pensando na integração dessa população de estudantes, daria certo, sim, tanto na região ali central, pegando em volta ali do centro, as universidades em Anguera, a FHO, a Universidade de Santa Bárbara, e também aqui na Zona Leste também. E não só pensando nos estudantes universitários, mas também estudantes, os alunos, né, das escolas públicas, ensino médio. Por questão também, eu acho, por questão assim, do eco. Quando a gente vai pensar que a gente tem hoje acesso a uma bicicleta, você desafoga o trânsito de várias áreas, você consegue poluir menos, vamos dar exemplo, e trazer uma qualidade de vida mais saudável para as pessoas. Exatamente. Que ao pedalar, né, ela está desenvolvendo ali uma atividade física. É interessante para o município, que você gera um bem-estar, né, social. E pensando nisso, a gente tinha conversado com, se não me engano, uma professora, agora eu não lembro o nome dela, que ela tinha falado que a maioria dos alunos, tem uma grande quantidade de alunos do ensino médio que vão de bicicleta para a escola. E se fosse possível implementar esses tipos de sistema de bicicleta compartilhada na cidade, seria muito interessante, principalmente para a população também do ensino médio, que vai para a escola e tal. Porque geralmente em horários de pico e em horário de saída de alunos, forma um trânsito terrível nas escolas, né? Então, o entorno ali sofre bastante. Já desafogaria. Inclusive os comércios não conseguem atender muito bem a galera, os clientes não conseguem parar e estacionar o carro no horário de pico.
em volta de escola, fica bem... Exatamente. E a galera que trabalha também. Os distritos industriais têm uma grande quantidade de trabalhadores que vão de bicicleta, né? Que moram mais ou menos perto ali. E você vê em horário de pico eles atravessando a Avenida Santa Bárbara. Então, seria interessante, sim, implementar esse sistema de bicicleta compartilhada. Ele é um sucesso na maioria das cidades que ele foi implementado. Até ele é um pouco para fora, nossa referência. Países de primeiro mundo mundo já usam isso há quanto tempo? Já dispõe a ferramenta, né? Exatamente. Pode. E é possível. Você falou exemplo de países lá fora, por exemplo, a Holanda. A Holanda até os anos 90 era um país muito voltado ao trânsito, né? Era uma cidade, era uma nação que você via as imagens antigamente, que tinha um sistema rodoviarista muito implementado, seguindo o estilo americano. E hoje é ao contrário. Hoje o ciclismo lá é majoritário nas cidades. O sistema rodoviário foi substituído. Sério, tem mais bike do que carro. Tem mais bike legal do que carro. Isso, né? E isso seria interessante. Dá para se implementar em Santa Bárbara. Lógico, Santa Bárbara tem a topografia, várias colinas e tal. É pensar num sistema de vias exclusivos que se adapte à nossa geografia, nossa topografia e tal. Mas dá certo, sim. Acredito que na parte de ciclovia, de ciclomobilidade, a gente está com umas ideias legais aqui, depois a gente vai apresentar lá nas nossas redes sociais. E além da ciclomobilidade? Eu acho que é fácil falar de ônibus. Exatamente, ônibus. Internamente, Santa Bárbara só tem um terminal, está construindo um outro ali perto do Distrito Industrial, né? Faz tempo que está construindo aquilo faz lá, tempo. Né? Por que ele está meio, você sabe dizer, acho parado? Que, não sei se é... Ou ficou longe? Então, agora eles voltaram a reformar, né, com tudo, e a intenção é transformar num terminal, que nem o terminal do centro, porque querendo ou não, aquela região ali do Alpha Center, eles querem transformar um novo centro da cidade, né, com os empreendimentos e tal, comércio. Porque não tinha um outro aqui na Avenida Santa Bárbara, não tem, que virou bombeiro? Isso, é esse mesmo. Era ali para ser, né, era ali, um novo centro, terminal ali também, um ponto ali de... Ali era a rodoviária, que os ônibus travavam na entrada e por isso que fechou. Aí depois virou bombeiro, central de ambulância, foi mal projetado na época. E agora eles estão reformando para o terminal urbano. O novo terminal urbano. Novo terminal urbano. Só que a gente acredita que ainda precisa de mais um terminal na Zona Leste. Para ter uma distribuição melhor da... A Zona Leste é só pra caramba, né? Exatamente. Então, 40% da população mora na Zona Leste. O centro para pegar o ônibus 40% da população? Né? Cerca de 40%. Para ligar um município no outro, o cara pega um busão, vai lá no centro. Sim, depois exatamente. Tem que pegar outro busão para ir para casa dele. Exatamente. E pensando muito nessa... Porque às vezes é perto. Geralmente a pessoa tem que ir até o terminal para pegar outro ônibus para ir para Americana, por exemplo, ou para a Zona Leste. Sim. Entre as duas cidades tem um movimento pendular de trabalho e educação, que o pessoal sai de casa para ir trabalhar e estudar entre as duas cidades. Segundo o IBGE, até em 2015 era o maior do Brasil, proporcionalmente. Você fala essa interação? Interação, é um movimento pendular que a gente chama, né? Quando a pessoa sai do trabalho para casa, vai para estudar. Era o maior do Brasil proporcionalmente à população das duas cidades, de 32.500 pessoas por dia. Eles cruzavam a cidade. Exatamente. Hoje eu acredito que seja maior, que os dados são com base no censo de 2010. Mas é muita gente e só tem dois meios, né? Os ônibus ou os carros. E os ônibus são lotados. Eu trabalhava em Americana, ia de ônibus e era muito difícil. E onde entra, por exemplo, esses carros por aplicativo, essa frota que hoje em dia já não é tão pequena, como ela se relaciona com a cidade? Então, hoje não tem dados concretos, ainda falta essa informação aqui na cidade para a gente fazer esse levantamento de dados, quantos Ubers tem, quantos carros por aplicativo e tal. Mas cresceu bastante e os dados que a gente tem do IBGE ainda está muito defasado, ainda eles são lá de 2010. Muito aquém do que é real. Exatamente. Então, por isso é importante a gente implementar políticas públicas que façam um levantamento dessas informações. Que às vezes leve em conta, né? Errado. Às vezes o que acontece? Por que você aumenta a frota de carros por aplicativo? Vamos dar exemplo. Porque você não tem essa malha trabalhando. Então, o cara, às vezes, até o empreendedor, ele acaba tendo que investir mais no funcionário, porque o funcionário fala, não, se não pagar um Uber, eu não venho. Exatamente. Porque eu não vou ficar 3 horas no ônibus, vou ficar 2 horas, vou dar exemplo. Não seja um caso de 3 horas, mas pensa, né? 1 hora não, mas mesmo que seja de fazer esse translado. Pra tem que esperar lá no terminal, chegar o ônibus, demora, aí você tem que ir cansado e tal. Então, às vezes, eu acho que o que aumenta
Pode ser, Samuel, essa demanda dos carros por aplicativo é porque falta da administração pública do município investir mais nessas malhas e fazer com que o povo tenha acesso. Exatamente. Porque se o povo tiver facilidade de acesso, ele não vai investir no... Alimenta essa nova ferramenta. E, querendo ou não, os aplicativos eles vieram com um quebra-galho muito grande nos últimos tempos. Né? E dentro do seu estudo, você acha que tem alguma sintonia nessa questão? Ou seja, a gente deixa de investir nessas malhas e deixar mais acessos para o povo porque a gente está trazendo mais esse... mais capital, o empreendedorismo, no caso dos carros que se deslocam através dos aplicativos? Eu acho que não tem... Acho que assim, não foi proposital, né? Sabe, sim. Sim. Assim, a gente não acredita que seja proposital nesse sentido. Porque, querendo ou não, quando os aplicativos chegaram, teve muita... como fala? Muita resistência, né? Sim, tanto por parte dos taxistas, etc, empresários também. Né? E da nossa cultura também, de não aceitar, ficar meio receoso. Acho que era barato, né? Começou os taxistas que cobravam tanto. Chegou o Uber, o 99, os caras cobram... menos da metade do preço. Aí veio... mesmo, né? Veio os aplicativos, veio como uma solução barata. Tinha muito conservadorismo na questão de resistência desse tipo de serviço, né? Então, os empreendedores mais... liberais já tinham essa visão de mercado, porque tem uma demanda crescente ali, né? Tipo, a pessoa não consegue, às vezes, perde o ônibus, precisa fazer um caminho longo, não vai pedir um táxi, né? Ele prefere o aplicativo. Antigamente, tipo, você saía tarde de uma festa, a única solução seria o táxi, por exemplo, ou o ônibus no início da madrugada. Determinada hora já se encerra, né? Exatamente, e os motoristas aplicativos... Quem já foi na balada aí sabe, né? Chega a tal hora, a gente tinha que vir a pé, ou tinha que ficar esperando às 5 horas Exatamente. pra pegar o ônibus. Então, existiam muitas lacunas. Ficava lá badernando no centro pra esperar o ônibus. Existiam muitas lacunas, né, nesse mercado que os aplicativos, eles tomaram nessas lacunas e tal. Sim. Então, tiveram espaço para crescer. Exatamente. E por isso que foi bem sucedido. E por isso que muita gente tomou ser motorista de aplicativo justamente como uma fonte de renda, né? Virou uma profissão. Virou uma profissão, empreendedorismo. Então, foi uma solução legal, assim, só que a gente tem que tomar cuidado com o aumento de preços, às vezes, de algumas... Isso, porque quando a gente deixa na mão de uma empresa, a ideia da Uber é a mobilidade, sim, mas em primeiro lugar é um CNPJ que visa lucratividade. Uma empresa que tem como propósito dinheiro, renda. Aí quem for trabalhar vai usar Uber mais ou menos quando estiver atrasado, estiver chovendo, algo assim. Mas ainda veio como uma solução de mobilidade para preencher essas lacunas que existiam antes. E voltando a falar sobre os ônibus, entre Santa Bárbara e Americana só tem o intermunicipal da MTU, né? Que esses ônibus são lotados e a linha deles só passa ali entre o eixo da Avenida Santa Bárbara, Zona Leste. Pessoa que tem que andar várias quadras ainda para chegar ao seu E nós, por exemplo, que vamos pensar na nossa aqui, quem mora no Esmeralda e mora no Molon ainda é privilegiado. Exatamente. Porque ainda está próximo. E quem que mora, por exemplo, no Jardim Brasília, como que ele vai pegar um ônibus, ou aqui no finalzinho da Vila Pântano, onde ele vai pegar um ônibus? Ele vai ter que se deslocar 5 km a pé, pegar um ônibus, para depois ele vai descer num ponto e andar mais 5 km de volta. Exatamente. A Zona Leste como um todo, ela cresceu em razão ao centro de Americana, na verdade, né? Então, por isso que ainda existe muitas pessoas que moram em Santa Bárbara e trabalham em Americana. E esse número é crescente, já que Santa Bárbara está aumentando a qualidade de vida e tal, o pessoal está vindo morar para cá. Com esses novos empreendimentos. Então, ainda fica muito defasado essas linhas. Essas linhas são muito pensadas ainda nas décadas passadas. E até fizeram o corredor metropolitano, com uma intenção de integrar não só Santa Bárbara Americana, mas toda a região de Campinas, só que ele não está sendo usado. Ele só, se não me engano, só funciona uma linha entre Santa Bárbara e Americana e ele passa em horas. E hoje ele está abandonado, né? Ninguém usa. Ninguém usa. Caiu em desuso. É um grande elefante branco que foi feito na cidade e que foi dinheiro jogado fora, basicamente, né? Houve reportagens no início desse ano falando sobre e eles liberaram a faixa de ônibus lá, que não estava sendo usada para os veículos de passeio normal. E uma das nossas propostas de trabalho... Eu acabei de falar agora. Qual que é as propostas dos urbanistas para tentar, de uma certa maneira, sanar esse problema que a gente tem, né? Aumentar um pouco mais esse roteiro, talvez mais ônibus...
Né? Ou mudar Vocês pensam também nessa questão de bicicleta? A bicicleta mais para internamente na cidade mesmo, com plano de ciclomobilidade, que integre todas as regiões. É voltado para o ônibus. A gente pensa não só aumentar a frota, eletrificar a frota também, questão de meio ambiente, diminuição de custo. E a gente também teve a ideia de implementar um VLT aqui na cidade. A gente postou recentemente esse plano lá nas nossas redes sociais. O VLT é um veículo leve sobre trilhos. Ele é tipo um bonde moderno. Saindo lá da Estação Cultural, perto do centro, passando nesse novo terminal aqui da Avenida Santa Bárbara que eles estão construindo, passando aqui no shopping e indo até o terminal lá, a estação lá do centro de Americana. Isso seria sobre trilhos? Isso seria sobre trilhos. Reaproveitaria os trilhos que tem ou criaria novos trilhos? Criaria novos trilhos. Esses trilhos, eles não ocupam muito espaço que nem os tradicionais. Só aqueles de rua? São os de rua. Ele corta ali no meio da rua? Pode cortar no meio da rua, só que como a Avenida Santa Bárbara tem um eixo de canteiro, dá para construir ali no canteiro lateral, cabe certinho. E, tipo assim, o VLT ele é um sucesso em várias cidades no mundo, aqui no Brasil, como Sobral, lá no Ceará, tem, Santos, aqui perto, tem também. E ele é sempre um sucesso, a galera usa muito. E pensando no fato de muita gente se deslocar entre Santa Bárbara e Americana, a gente acredita que tem um público adequado para isso. E aí faria uma parceria de município, no caso, para poder isso. E integrar mais. Dois. Exatamente, a MTU mesmo. Os municípios se juntam e faz Exatamente. isso. Né? A MTU que opera o VLT lá de Santos, por exemplo, que é a mesma que opera os ônibus aqui em Santa Bárbara. Então seria interessante essa integração com o VLT, pensando nesse eixo da Avenida Santa Bárbara, que é onde realmente passa o maior número de trabalhadores entre os dois municípios, né, estudantes. E seria o mais ideal, e chegando até lá na estação de Americana, que será o novo futuro ponto do trem intercidades, né? Imagina, saindo do centro de Santa Bárbara, chegando na estação de Americana e podendo ir até São Paulo de trem. Pô, que bacana, né? Vai ter o trem, né, intercidades que vai conectar toda a região. Mas esse projeto já está já teve início? Já tá em pré-projeto agora, tá? Tá em pré-projeto. Eles estão pensando nas licitações e tal. Mas então, data pra gente usufruir é 2030, aproximadamente. 2034, 2035. Um projeto que ligaria. É mais distante, porque assim, ainda eles vão ter que... apesar deles usarem muita da linha convencional, eles vão ter que pensar também em desapropriar alguns terrenos particulares, privados ou ocupações. Então, isso demora muito tempo. Samuel, é que infelizmente no Brasil é tudo um pouco mais lento, né? Uhum. E não sei se é burocracia, o que é? Porque tinha também um trem que ligaria São Paulo. Já teve que até uma criou época, né? Criaram linhas e gastaram em verbas, depois percebeu que a gente também teve a questão, o que corta a Avenida São Paulo ali é um projeto de ligar a RMC, não é? Uhum. De uma linha ali viária, uma malha viária que passasse cortando todos os municípios, seria mais ou menos uma questão assim. Exatamente. Né? Que também não vingou. Então, não vingou porque não houve interesse em criar linhas de ônibus que passassem ali. Porque o público tem. Quando eu andava de ônibus, a região ali em torno da Avenida São Paulo tinha muita pessoa o pessoal que pegava o ônibus, pelo menos nas linhas que eu costumava pegar. Então o público tinha, só que eu falo, não, ótimo projeto, atenderia o munícipe. Só que, de certa maneira, parou. E tá abandonado agora. Abandonado. E começa depois, se você vai reiniciar, você tem que derrubar muitas coisas, você perdeu material, infraestrutura, não é? Exatamente. Perdeu dinheiro. Né? Deixa a galera usufruir. Dinheiro. É dinheiro que vai sendo escoando, né? Exatamente. Depois muitas pessoas pensam assim, mas por que? Não tem dinheiro? Não, dinheiro tem. Mas tem que ser bem aplicado. Só que os projetos não são concluídos. Tem que ser bem aplicado. Parece que é uma coisa, né? E você realmente falou que antigamente realmente tinham os sistemas ferroviários, eles foram substituídos pelo rodoviário. Porque nos anos 80 e 90 tinha muita ideia de que trem era defasado, que trem era devagar, era antiquado, que carro era modernidade e tal, mas isso não é verdade, né? Hoje a gente vê que a maioria dos países estão começando, principalmente na Europa e na Ásia também, estão investindo pesado no trem. Na verdade, não só no trem, né? No metrô, a conexão, como a gente pode falar, mobilidade urbana. De uma forma muito mais coletiva. Exatamente. Se a gente for pegar, por exemplo, Nova York, o grande exemplo de cidade, de metrópole que é Nova York, a malha,
o caminho, o mapa de metrô deles é infinito. Exatamente, você consegue, qualquer rua tem um metrô, você consegue ir para qualquer lugar facilmente e é justamente isso, pensando na mobilidade das pessoas e não dos carros, né? Por isso que a mobilidade lá funciona bastante. É uma cidade também, foi uma cidade planejada para... Tudo bem, ela é quadrada. Ela é quadradinha ali na ilha de Manhattan, ali seguindo as 12 avenidas e tal. Mas também, pensando no urbanismo, faz sentido também. Mas a mobilidade ali foi muito pensada para as pessoas se locomoverem. Samuel, faz sua consideração final. Ainda mais buscando a pauta. Sim. Né? Então, a nossa ideia como urbanistas, justamente, é trazer ideias e soluções e levar para o debate novos meios de mobilidade urbana na cidade. De forma sucinta, bem pensada e que favoreça todo mundo, né? Porque, querendo ou não, mobilidade não tem que ser exclusiva só de um modal. Tem que ser, acho que tem uma variedade enorme para todo mundo poder aproveitar. Para englobar todo mundo, né? Englobar, incluir, né? Exatamente. E aí os urbanistas eles vão estar brigando em prol dessa ideia. Exatamente. A gente quer levar para o debate, levar para o executivo, a gente quer lutar por essa causa. Lutar por essa causa, afogar. exatamente. Vamos, como se diz assim, vamos lutar a causa daquelas pessoas que precisam se deslocar. Exatamente. E tudo isso pensando de forma técnica, que respeite o meio ambiente também. E essa é a nossa ideia. Bom, legal. Show de bola. Bom, Elcio. Samuel, eu quero agradecer. Obrigado, eu que agradeço. É interessante, né, Caio? Você vê que a gente realmente necessita de ideias que, ao mesmo tempo, gerem menos poluição, menos custo. Igual eu falei da bicicleta. Tem em várias cidades. Em Indaiatuba, tem Sorocaba. A nossa própria capital do estado, a cidade de São Paulo. Sim. Temos as bicicletas... a gente chama pública, né? Mas precisa de um certo cadastro, de uma prévia, mas você, com o seu número de identificação, você pode usufruir da bicicleta e transitar pela cidade de São Paulo de forma muito grande. Não, e é não vou falar a cidade pública, inteira. é pública, não tem gasto. Quem tem que ceder a isso é o município. Né? O município vai ceder a isso e, de uma certa maneira, o município ali ele pode usufruir daquilo por questão de mobilidade, igual desafoga o trânsito. E levar ao trabalho, à escola, né? De servir a população. Sim, show de bola. Bom, concluindo isso, e agora para nos elucidar num outro tema dentro do viés deles, de arquitetos e urbanistas, Felipe Oliveira, né, Felipe Oliveira? Bem-vindo. Vai falar hoje para nós aí sobre o meio ambiente barbarense e o futuro sustentável da cidade. Okay? É isso aí. Como é que você tá, Felipe? Tô ótimo, boa noite, Elcio. Prazer de novo estar aqui. Kaique, obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Boa noite, barbarenses. Bom, vamos lá. Como é de praxe, né? A gente já falou, começa como que surge a parte de vou me ingressar nesse curso, Primeiro que quando junta os 3 pilares fundamentais aí dos urbanistas, é legal a história de que ninguém se conhecia, automaticamente se encontra, parece que já viveram na vida passada, né? O déjà vu, né? O déjà vu, parece que eu vivi no déjà vu, né? Já deu um rolê com você, né? Parece que já deu um rolê com você. Só não sei quando. Aí surge essa harmonia, né? Essa química que rola em prol de um bem social que é bem maior, eu acredito, do que vocês mesmos, dentro da União, você fala, não, vamos se unir para a gente projetar ideias e criar e lutar por uma causa coletivo, né? Bem maior. Como que surge para você essa experiência? Eu quero que você fale um pouquinho para mim como surge a ideia de ir para a arquitetura e, ao mesmo tempo, chegar nessa ideia agora que pega a vocação de vocês se vocês são contemplados, né, ganhando, vocês agora começam uma luta, né? Realmente. Bom, eu acho que a minha relação com a cidade, ela começou desde criança, assim. Eu nasci em São Paulo, não nasci aqui na cidade, mas eu vim pra cá quando eu tinha 5 para 6 anos de idade. E em São Paulo a gente tem outra referência, assim, de cidade, uma metrópole, né? E por mais que eu fosse muito criança ainda, eu ficava muito louco já. Eu morava no Bom Retiro na época, e numa avenida até que grande, assim. E como eu era criança, eu achava que era só aquilo que era São Paulo. Sim. E tinha um cruzamento que eu olhava assim, tinha uma ponte, e aí eu pensava assim, bom, eu acho que São Paulo termina ali. Né? Não com essa lucidez assim, mas eu tinha essa sensação, tipo, nossa, a cidade termina ali, e é só isso mesmo? Mas desde criança, assim, acho que São Paulo me inspirou muito em questão de transporte. Eu via aqueles ônibus enormes, assim,
o metrô, quando eu fui pela primeira vez com a minha mãe, quando eu era criança, assim, aquela coisa estranha, sabe? Sim. E acho que com isso eu fui meio que me conectando com a arquitetura e com o urbanismo, né? Por se tratar desse ambiente urbano. E quando eu vim pra cá, eu comecei também com esse interesse de desenhar e tal, igual a Bruna comentou também. E também é uma coisa que o Samuel também faz muito, que é desenhar. E só que os meus desenhos foram muito sempre sendo sobre cidades, assim. Eu gosto muito de desenhar paisagens urbanas, assim. No entanto, quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a desenhar uma cidade no papel, assim, uma sulfite A4. E quando eu fui ver, fui terminar, não terminei, mas parei de fazer ela com 16 anos. E ela era do tamanho da minha sala, da minha casa, assim. Que eu fui juntando os papéis. Criou uma cidade. Isso. E aí eu ia apagando, e aí rasgava, aí eu colava sulfite por cima, e aí tem partes, assim, dessa cidade que tem uma grossura de folhas sulfites. Aí, resumindo, você criou Santa Bárbara. Criei uma cidade utópica, assim, vamos dizer. Uma Felipelândia. Mas acho que é basicamente isso, assim. Legal. E aí, a partir disso, indo para o ensino médio e tal, consegui entender que esse interesse se ligava muito à arquitetura e urbanismo e que essa seria uma área que eu poderia seguir e, no entanto, eu segui, ingressei na faculdade e me formei em 2022 como arquiteto. Então, fazem aí 2 anos que eu sou formado como arquiteto e urbanista. Legal. Acho que basicamente é a minha história. Faz 2 anos que você pega o diploma, ou seja, mas daí a sua jornada como arquiteto já é mais longa, né? Começou antes, a faculdade ela é o terminal, no exemplo, assim, onde você conclui, mas já vem... a faculdade, né? Ela veio para amadurecer e trazer técnica, né? Sim. Porque a gente tem uma imagem da cidade, cada um tem a sua e imagina como ela funciona e tem sua percepção. Eu também tenho a minha, né? E a arquitetura veio para mostrar a parte técnica e também dar uma engessada, assim. Às vezes a gente acha que o curso, às vezes, engessa um pouco. Você precisa também dessa parte da criatividade, da lucidez, para você conseguir ter ideias mais criativas e tentar fugir de um problema. Sair daquele colégio e aplicar na prática. Do contexto. Cada cidade é particular, tem seu problema, tem seu potencial, sua fragilidade. E aí você tem que ser sensível a entender essas demandas de cada cidade. Por exemplo, a Americana e a Lisboa são grudadas, mas cada uma tem suas demandas, são diferentes, e aí, como arquiteto, tem que entender isso, né? Esses caminhos na onde vai atender melhor. Isso. Cada uma precisa, assim. Seria basicamente Quais isso. são suas necessidades, né? Exatamente. E aí, no caso, o grupo urbanista, eu acredito, está inteirado na maior necessidade do município de Lisboa, né? Que necessariamente necessita-se também da parceria de Americana para que tudo possa fluir bem, até por questão de mobilidade, que é o tema, né? O que a Bru falou, o que o Samuel falou, são temas que não tem como ser discutidos se você não discutir a Americana junto, por exemplo. Sim. Porque são cidades que estão grudadas, casal, né? No urbanismo, a gente chama isso de conurbação. Quando uma área urbana de uma cidade se junta a outra e não há um limite ali visual que você consiga dimensionar. Por exemplo, aqui na Avenida do Shopping, a gente tem aquela placa que divide a cidade, então você entende que ali sim é uma divisa, mas se não tivesse a placa, quem queria saber? Vira tudo homogêneo, né? Igual aqui no Molon, Rua do Alumínio é Americana. Isso, Ipiranga e o Molon, né? Aí o cara tem que ir na rua na rua de trás para pegar água. Porque tem, né, um probleminha hídrico ali. Tem gente que paga energia vai de uma buscar água em cidade, Santa Bárbara. água em outra. Então, assim, tem essa relação. E aí, meio que as cidades, elas compartilham problemas e também podem compartilhar soluções. Sim. Mas o que você falou é importante porque não tem como você pensar em meio ambiente em Lisboa se você não englobar Americana e até mesmo pensar um plano para RMC como um todo, né? E aí é uma atuação mais distante de um vereador, por exemplo, mas ele pode ali plantar a sementinha na Câmara, elevar esse debate, trazer isso para o Executivo, para o Prefeito, para ele também poder discutir e levar isso adiante numa esfera regional da RMC, por exemplo. Mas sim, tem que ser discutido o meio ambiente com todos. Não dá para ser só isolado. Sim. Hoje, vamos pensar nesse relacionamento, o maior laço hoje é entre Americana e Lisboa, ou existe também cidades que devam co-participar, exemplo, como Limeira,
como né, que Cosmópolis, que ao mesmo tempo né, são as divisas. E tem pessoas que moram em Santa Bárbara que trabalham, às vezes, nesses locais, né? Igual eu falei para vocês, tudo extrapola. A gente não tem como analisar uma cidade só pensando no seu território dentro dela, porque o mundo continua ali, o território continua, ele é imenso, né? Sim. E aí, por exemplo, em relação à Americana, tem uma questão chave lá que é a Suzano, que está em Limeira. Mas que a Suzano está em Limeira, influencia a Americana, que influencia a Esbó também. Porque eu morava na Cidade Nova e eu sentia um odor muito forte da Suzano, mesmo estando quilômetros de distância longe, entendeu? Impactava. Isso é só uma questão que a Suzano impacta, por exemplo, no meio ambiente da região. Mas a gente pode falar, por exemplo, da qualidade da água, né? Hoje a gente tem o Rio Piracicaba, ele nasce em Americana a partir da confluência do Jaguari com o Rio Atibaia, mas desde o seu começo ele já recebe uma carga grande de poluentes, então ele passa por Esbó já bem sofrido, assim, e chega em Piracicaba numa situação que ele não pode ser reaproveitado. Isso, ele não serve de fonte de água para a população de lá, entendeu? Sim. Então Piracicaba não dá para tratar mais, exemplo. Tem como tratar, mas ficaria muito mais caro. Sim. Então Piracicaba hoje coleta de outra fonte de água na cidade para as pessoas, assim. E ali fica só incomodando daí. Fica só o sentido de poluição. Isso. Quando eu já não consigo mais tratar, é um descarte que eu já não consigo mais descartar. Então acaba ficando ali... Sim, alguns municípios, infelizmente, não conseguem tratar o teu esgoto e aí acaba que jogando num rio, né, num curso hídrico. A gente tem um caso que, eu vou falar, é outra cidade, porque não tem como falar daqui de uma sem não falar de outra. lá, né? Sim, sim. Por exemplo, a gente tem o Ribeirão Quilombo, ele nasce em Campinas, ele deságua em Americana no Piracicaba, mas Sumaré hoje, se eu não me engano, trata acho que 24% do seu esgoto. Então ele está sendo despejado no Quilombo, né? E ele desce no Rio Piracicaba. Então, é uma destruição muito forte, entendeu? Então, isso é um impacto muito forte. E a gente pode também considerar que não é só a questão do esgoto que pode influenciar a água do Piracicaba. Também a parte rural de Esbó, que avança muito fortemente nas matas ciliares que protegem esses mananciais hídricos, também é uma situação de risco. Por quê? Porque sem uma mata ciliar que protege essa beira de rio, esse rio vai passar por um processo de erosão complexo, né? Vai começar a cair terra nesse rio. A biodiversidade formada por plantas, insetos, aves, mamíferos e entre outros vão começar a sumir porque não tem alimentos. Então é tudo que é um desequilíbrio. Um grande impacto é tremendo. Qualquer coisa que a gente faça hoje na cidade tem um impacto, né? Mas perpassa por isso. E aí, nessa questão que você me perguntou, eu diria para você que, por exemplo, se eu fosse analisar o meio ambiente hoje na cidade, a gente poderia separar a parte rural da parte urbana. Então, a parte rural hoje é uma cidade que, no passado, a gente é uma cidade de Mata Atlântica e Cerrado, né, em transição de biomas, mas que com o passado paulista de destruição desse meio ambiente, né, desse passado bandeirante que trouxe progresso, mas também trouxe destruição. E a ruralização? E aí temos uma zona rural fortemente ocupada por monoculturas, que é a soja, eucalipto e esses pastos, né? Que são importantes para a economia, mas tem impactos muito fortes, sim. Né? Então, se você hoje for desmatamento, né? Exatamente. Sim. Se você for analisar hoje do alto, né, uma imagem de satélite da cidade, você vê a zona rural enorme, igual você falou no começo do podcast, né? Uma cidade grande, mas é uma cidade aí bem devastada, vamos dizer assim. Sim. E isso tem impactos, não tem o que fazer. Isso gera um impacto muito grande, principalmente para a água, para o clima, para chuvas, porque a gente está analisando só aqui, mas a Americana também é assim, Limeira também é assim, Piracicaba também é assim, também sofreu desse São impacto. Paulo também é assim, Minas também é assim. Você vai aumentando o leque e você chega num país que está bem degradado, né? Bem devastado. Isso. E aí você tem dificuldade hoje para lidar com questões que estão na porta aí batendo para a gente solucionar, né? Que, Felipe, é bem triste, porque se a gente pega a projeção, igual você falou, vamos pôr uma projeção do país. Se está nesse número,
E se continuar nisso, não tiver uma conscientização, imagina daqui a um tempo, isso vai cada vez mais aumentando, não é? Desmatamento cada vez mais aumentando, áreas cada vez mais expandindo, não é? Falta de recursos para tratar coisas que necessitam ser tratadas, como esgoto, né? Etc. Né? Então, assim, se a gente for analisar numa escala, é um negócio que a gente alarmante. Que muitas pessoas a gente ouve e não para ter essa ideia. Não. E se para, fica chocante, triste. Não é? Então, eu fico olhando dá uma aqui, tristeza. Eu tô te ouvindo aqui, eu já choquei. Eu falei, caraca, imagina isso depressão. Daí, numa proporção, né? Daqui 30, 40, 50 anos, um dado que pode deixar as pessoas bem tristes, eu fiquei muito triste quando eu vi isso hoje. A NASA divulgou um estudo hoje que fala que em 2050 o Brasil vai ter áreas inabitáveis. Inabitáveis. Que vai ser impossível estar vivo por causa de extremo calor ou por causa de chuvas muito intensas ou porque a cidade foi varrida do mapa por causa de uma inundação. A gente não precisa estar lá para descobrir que isso pode acontecer, a gente pode só voltar um pouco para trás, né? Aqui no Brasil mesmo, no começo do ano, no Rio Grande do Sul, com as enchentes, inundações, como que foi muito rápido, lugares muito abrupto também, né? Matou animal, devastou plantações, né? Então vai ter lugares com frio extremo, lugares com calor extremo. Então a gente está numa situação bem crítica. Eles dizem que a gente não pode ultrapassar 1,5 graus. Nós já chegamos nesse 1,5 graus. É o que a NASA aponta, né? E com esse 1,5 graus já está marcado que sim, esses eventos eles vão acontecer, eles já estão acontecendo, não tem como reverter mais. O que a gente pode fazer a partir de hoje é não piorar mais ainda, né? Não dizimar a gente. Sim, na melhor das hipóteses, tardiar algo que está vindo. Porque até terremoto agora não tem? Então. Não teve? Tremor já esses dias aí? Que diz que é por causa do terremoto que deu lá no Chile, né? Na escala Richter lá de 7, não sei quando, sei lá. E tremeu São Paulo, acho que foi, Belo Horizonte. Nunca tremeu cidade. Então a gente tá tendo terremoto. Será que é o apocalipse? É o anúncio do Na verdade não é o fim dos tempos. Acho que é o impacto, né, que o próprio ser humano ação. Ele vai gerando. É até confortável, se a gente, por exemplo, colocar isso na conta de Deus. Não, eu não ponho. Eu faço uma brincadeira. Não, isso entendi. Nós somos o culpado. Eu falo por mim mesmo. Se a gente tá conversando às vezes, ai, meu Deus do céu, né? Não, mas na verdade a gente precisa mudar, né? A nossa cultura precisa mudar. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, dá uma depressão, eu sei, dá uma coisa assim que dá um aflito. E aí a gente se pergunta, o que a gente pode fazer? Né? Tipo assim... E aí eu fico pensando que... tentar reverter é difícil, né? É difícil. Mas não pode piorar. A gente precisa de ações que vão desde o mais grande, do maior, vamos dizer assim, que é o poder público e as nações e os países. A elite também, principalmente, porque é ela que consome mais recursos naturais e polui mais também. Mas também da gente como cidadão, né? A gente como pessoa ali física, do CPF, entendeu? Sim. Por exemplo, a gente em casa... separar um lixo, né? Aqui na cidade, em Esbó, isso é possível, né? Tem a coleta pelos bairros que é a seletiva, né? Que coleta o material reciclável. Sabe, de lixo pra... Meu pai também faz, minha irmã também faz, isso é importante. Dá para reciclar ali. Isso, separar o lixo, a gente também ter consciência da forma como a gente está usando a nossa água, né? A questão do lixo na cidade hoje, né? Estamos falando do meio ambiente, eu vou começar já introduzindo esses aspectos, assim. Esbó hoje não tem aonde colocar lixo. Já acabou o espaço. Não tem. Lixão lá, não que não acabou o espaço. Esse espaço existe, ele poderia receber mais lixo, por exemplo, só que ele não... eclodindo, né? Ele tem diversos erros técnicos que são gravíssimos para o meio ambiente. Então tem animais lá dentro, não pode ter animais. Tem uma questão séria de drenagem e vazamento de resíduos tóxicos para o lençol freático, e isso é muito grave. Por isso que a CETESB, que é o órgão que regula isso em São Paulo hoje, proibiu de colocar o lixo lá. Né? E aí hoje, Esbó paga 5 milhões de reais por ano, quase 6 milhões por ano, para a Americana fazer esse serviço. Né? E que ótimo que tem a Americana lá para conseguir coletar, porque se não tivesse, para onde iria esse lixo? Né?
seria colocado lá ainda? Então, como que ficaria isso? E pensar que hoje tem bairros cada vez mais próximos desse aterro. Né? Que atrai bichos. No caso de Esbó, é um aterro sanitário. O lixão a gente já lá, né? superamos essa fase do lixão. Já passamos né? disso. O aterro ele é mais adequado, mas ainda assim não é o ideal, porque o aterro ele recebe, por exemplo, o lixo orgânico e o reciclado. E aí a gente perde potencial, né, de reciclar. A cidade hoje tem cooperativas muito legais que coletam esse material reciclado e tal, mas há potencial para mais. E a gente quer, né, ver como a gente pode fomentar, aumentar isso, ampliar isso para a cidade de uma forma que todo mundo possa acessar, legal. Entendeu? Se eu ver uma matéria que eu imagino, olha o sonho pro Brasil, Japão. Eu vi que tem uma cidade no Japão que existe uma empresa que coleta o lixo, leva para dentro de uma grande indústria, é feito toda a separação, que eles já trazem separado, que o japonês, né? O reciclável ali, eles compactam e ali eles conseguem gerar receita. E o que é orgânico, ele joga para uma grande fornalha, que é essa grande fornalha que queima, ela sustenta a cidade na parte elétrica. Vai produzir energia. Cara, né? é muito louco. É então tudo conectado. O lixo é reaproveitado. Vira combustível. Eles aquele fecham um gás, ciclo, né? É muito louco. Eu vi uma fornalhona e a empresa funciona assim, coisa linda. E a gente pode fazer isso, né? Porque o Japão tá fazendo, a gente não pode fazer, a gente pode fazer. Só que a gente vê hoje, quando a gente pensa também no ambiente político, a falta de coragem do poder público, de quem está hoje, por exemplo, na Câmara ou no Executivo como prefeito mesmo, não só aqui, mas em mais cidades, de levar essa pauta adiante, de encarar ela como uma pauta urgente da cidade, das pessoas e da atualidade e botar em prática, né? Igual a gente falou no começo do podcast. Temos um PIB significativo, né? A gente poderia dispor um pouco mais de investimento para a questão do lixo, né? Para a questão do lixo reciclado, principalmente, né? Igual eu falei para vocês antes. Temos na cidade cooperativas importantes, mas elas não conseguem absorver todo o lixo potencial que é feito na cidade. Diluir tudo isso. E uma coisa que é legal, que se a gente, quando a gente começa esse processo massificado na cidade inteira, quando você começa a separar o teu lixo, você começa a ter consciência de que você está consumindo bastante. E que essa consciência é o start inicial para novas iniciativas sustentáveis. E uma delas é consumir menos, né? Consumir menos, também ter a parte da água, que é ser mais cuidadoso com a água, no sentido de usar menos, mas também consciente, tem né? que ter uma reeducação, né, Felipe? Total. Porque na verdade é só reeducar. político, tem que começar dentro de casa. Sim. Né? Eu falo do político porque Não, sim, é a poder. função. Temos a ferramenta sim. E tenho grana para poder massificar isso com mais tempo, com mais agilidade. Entendi. Se a gente for esperar, por exemplo, nós, que o cidadão a mude, sociedade se organize e faça, demora demais, né? Tem que partir também do poder público, de todos os vereadores, de todos os partidos, que seja uma união mesmo, uma pauta de cidade, para que esse assunto avance com mais velocidade, porque, gente, realmente é urgente reeducar. É tão importante quanto cuidar do nosso físico. Tá o SUS. Se a gente não cuida da nossa casa, a gente vai precisar... A nossa casa vai quebrar, vai ruir, a gente vai ficar desabrigado. Se a gente não cuidar do nosso físico, a gente deixa de existir. Deixa. E se a gente perder a casa, também vai deixar de existir. Então é tão importante quanto a saúde. Essa analogia é totalmente certa, é isso aí. Tipo assim, não tem como você andar com o corpo bem e a mente ruim. Não tem como você viver bem com dinheiro no mundo se você não tem planeta. Vamos dizer assim, a analogia foi meio ruim, mas assim, deu pra entender, né? Tipo assim, tem que ser um equilíbrio. Eu acho que o que a gente tá falando há muito tempo atrás é equilíbrio. A gente tem aquela informação que há anos eles passam assim, sempre no meio do ano, assim, cada ano chega mais cedo, né? Passa no jornal. A partir de hoje, nós já gastamos tudo que a Terra pôde produzir para consumo. Né, em junho, por exemplo, o resto é sobrecarga para ela, vamos dizer assim. Então a gente está consumindo a terra que ela não consegue se repor, entendeu? Sim. Ela não está então, se reconstituindo. Não consegue, porque o consumo hoje é muito, muito veloz, muito intenso, até mais do que necessário, né? Se a gente for ver. É porque se não houver essa reeducação, é que assim, não adianta eu ficar terceirizando.
tudo tem que agir em harmonia. O poder público, ele é a força que ele pode fazer. Mas se eu também não fizer a minha parte dentro de casa, não vai adiantar eu ficar culpando às vezes, né? Porque o fulano... Tudo faz parte de uma harmonização, né? Precisa de todo mundo se conscientizar e ver que a gente está destruindo o planeta. E igual o Kaique disse aqui, a gente está destruindo a casa, depois nós vai morar onde? Exatamente. Nós vai para Marte, né? Não tem dinheiro. Vai lá com o Elon Musk. Ele vai com os grandes ricos, né? Mas e a gente? Né? E aí, vai morar onde? E a gente que mora aqui no Molon, na Cidade Nova, não vai? Vai fazer parte desse extermínio que você acabou de falar, que a NASA vai. Exatamente. Nós estamos envolvidos. Exatamente. Nossa, a situação é dramática, gente. É bem complicado. Em 2050 ainda vou estar na flor da idade. A gente dá risada. Vai, imagina. Eu fiz essa vai conta hoje. Quantos hoje. você tem? Eu vou estar com 55, eu vou estar chegando no meu auge. 2050. É, vou estar com 55, eu tô chegando no auge já. Mas eu fiquei assustado porque, é 30 anos, né, basicamente. Eu vou estar com 60 anos, vamos dizer assim. Não, 20, daqui são 25 anos, né? Isso. Então eu vou estar com 55 anos. Jovão, né? Não, eu vou estar chegando no auge. O que eu mais fico chocado, Felipe, é assim, eu tenho 3 filhos. Então, eu tô um pouco me lixando. Você entendeu? A questão é essa geração que tá vindo. Você tem uma filha. Sim. Tipo, olha o que eles vão herdar. Saca? O planeta que eles vão herdar, né? Você entendeu? E como que eles vão conviver nisso, né? A gente sempre, quando assistia os filmes apocalípticos, a gente temia, né? Quem já assistiu A Estrada, não sei o quê, de nossos filhos passar por isso. E hoje a gente chega numa fase da vida que é capaz de nós, como se diz assim, para quem é pai, para quem é mãe, a gente chegar a passar por isso e ainda como lidar com nossos filhos. Entregar isso para eles, entendeu? né? Sim. É complicado, é bem triste. Né? Por exemplo, hoje, o governo federal, pensando nessa situação do clima, dessas mudanças severas de clima e tal, lançou uma plataforma chamada Adapta Brasil. Essa plataforma ela foi criada para mapear os riscos ambientais que cada município no Brasil tem em relação a diversos aspectos, que é desde água, comida, infraestrutura, seca, etc. E aí hoje, antes de vir para cá, dei uma pesquisada e tal, para trazer dados legais e atualizados para nós. E aí, no caso de Santa Bárbara, a gente tem 2 riscos que chamam a atenção. Nós temos o risco médio para inundação e alagamentos, né, e enxurradas. Então a gente pode considerar que aquele eixo do Ribeirão dos Toledos e esses afluentes ali naquela região, numa eventual chuva muito forte que pode acontecer. Pode nos inundar. Sim, isso é possível. Acontecer tipo aconteceu no Rio Grande do Sul ali. Isso. Tem um caos, né? Mas, em contrapartida, nós temos um risco alto de seca severa e calor extremo. Então, assim, vai chover menos nos próximos anos, mas quando chover... Pode ser perigoso. Pode ser tempestades fortes. Um grande volume, né? Isso. Um grande volume. E outra, as pessoas tendem a pensar que um desastre climático é uma tsunami, é um furacão, só outros países têm. Mas, gente, seca extrema é muito pesado. É muito. Com porque certeza. Seca extrema são dias muito seguidos de calor extremo às vezes. A gente da passou por isso ano ano passado, né? No final do ano pessoas ali. aí sofrendo. 40 graus praticamente, né? Por mais de uma semana, Por mais de uma semana contínua. Foi muito desconfortável. Aumenta o consumo de energia, começa a pico, começa a para cair. criança e para idoso é risco de morte para algumas pessoas. Para quem tem doenças respiratórias ou para quem já é fragilizado de alguma maneira, também pode morrer. E para quem está em situação de rua, né? Pior ainda. Principalmente. Em São Paulo, até ano passado, eles montaram tendas com água, com animais sofrem, né? Cachorro, é uma coisa assim, bem complicada. Sim. Então, pra gente é muito arriscado. E aí a gente fica se perguntando, eu, a Bruna e o Samuel, como a gente pode, de alguma forma, tentar enquadrar a cidade hoje num ritmo que ela possa vencer essas 2 pautas, por exemplo, e entre outras pautas, né? E aí me dá um desespero porque não tem dados. Hoje a prefeitura não se planejou e não se planeja, pelo menos até onde a gente sabe,
de dados, né? Não pegar uma empresa ou até mesmo a equipe deles, da prefeitura mesmo, que pode ter condições de conseguir dados melhores, de montar um cenário de solução, né? Mapear a nossa atual situação e ver de qual que é, o que já a gente vamos pode pensar fazer, nisso, né? Se acontecer. Inclusive, qual que é o plano a longo prazo, né? E não tem dados, como que você... Então não está preocupado. Exatamente. Então, assim, para que tenha um plano, Kaique, a gente tem que ter dados primeiro, né? Tem que ter a lição de casa feita, né? Fazer um levantamento de quais áreas poderão sofrer mais impacto, como a gente vai reduzir esses maiores impactos. Zona vermelha, não é? Zona verde, azul, exemplo. Ali é mais gritante. Então, é um estudo, né? E não tem essa preocupação ainda. A gente vê poucos municípios brasileiros preparando planos climáticos, planos de mitigação, por exemplo. A gente tem exemplos de Palmas, no Tocantins, São Paulo capital, BH. São Paulo capital foi a primeira cidade no Brasil, em 2019, a fazer um plano para a cidade para mitigar impactos do aquecimento global, vamos dizer assim. Então, para cada cidade vai ser uma forma de fazer esse plano. Sim, né? sim. Mas fizeram, né? BH, individual, né? Individual, íntima, uma cidade, leitura ali da sua situação. Tá, mas aí quem faz não é no escopo do Estado, é no escopo do município. Então, municipal, a gente deveria olhar e pensar para o nosso prefeito. Contrata uma empresa que essa empresa vai fazer, né? Sim, mas também seria ideal, Kaique, ser um escopo do Estado, o Estado fazer o estudo estadual como um todo, porque igual eu falei para vocês, não tem como planejar um meio ambiente só da cidade, esquecer de Americana e o entorno. Então, sim, tem que ter o plano municipal, tem que ter o estadual e tem que ter o nacional. E eles têm que estar integrados e se bobear o latino-americano, né? O sul-americano, vamos dizer assim. Pelo menos porque isso. o Rio Paraná está aqui no Brasil, mas ele chega lá no Uruguai. Sim. Né? E aí? Né? Não sei se eu falei uma informação errada, mas eu acho que é. Paraná, acho que é ele sim. Que ele passa, né? Paraná e tal. Não, mas a gente for Argentina e mas tal. a gente for pegar pelo menos Foz do Iguaçu. Isso, quis dizer isso. Cara, tá ali unindo as duas nações. Sim. E se a gente for pensar em questão do oxigênio e tal, tudo que a Amazônia tá. A Amazônia não tá só no Brasil. Sim. É um grande bioma que ele influencia em todo o eco do país, né? Ele influencia nas chuvas daqui de São Paulo, né? Os ventos com eles chamam de chuvas de altitude, assim, são essas nuvens com grande quantidade de chuva que elas atravessam o Cerrado, Mato Grosso do Sul, chegam em São Paulo e desabam. Chove aqui. Então a gente depende muito da Amazônia estar de pé, preservada, para que tenha chuva aqui. E como lá está em estresse extremo, nós também sentimos aqui esse estresse, né? Na falta de chuva e no calor extremo. Ou no excesso. Felipe, né? bora considerações finais. Vamos. Que o tempo passa, né? Se a gente for... Na próxima vez a gente pode fazer o quê? A gente remarcar e tratar com cada um individualmente. Podcast para cada um. Daí fica legal. Acho justo, né? Vamos. Daí... Bom, como urbanistas, a gente entende que a cidade precisa de um plano de gestão climática. Nós também entendemos que nós também temos um plano dos corredores verdes, né? Que é unir os parques e praças da cidade através de corredores com ciclovias, boas calçadas, com arborização e iluminação pública decente, para que as pessoas possam caminhar com qualidade de vida, né? E ao mesmo tempo a cidade recuperar a sua vegetação nativa que foi destruída, né? A gente também entende que sim, nós precisamos ampliar a questão do lixo, né? De como a gente trata o lixo, o reciclado e o não reciclado, que é o orgânico. O que a gente pode fazer é construir uma usina de reciclagem na cidade, ampliar as cooperativas que tem. A gente também tem essas ideias, né? E seria basicamente isso, assim, pegar o que é de potencial legal hoje, mas também encarar nossas fragilidades e trabalhar em planos em pró do meio ambiente para a cidade. E também parcerias com a Americana, por exemplo, a gente não vê muito hoje os vereadores da cidade aqui conversarem com o Gilá, né? Quais são as pautas que a gente está trabalhando juntos, em coletivo, em prol das duas cidades? O que a gente tem em comum, né? O que a gente tem em comum, que a gente pode se ajudar e tal. Houve uma conversa para que fosse utilizado o aterro de lá, mas usar o aterro é o passo final, né? E o antes, né? Então seria basicamente isso. E entre outras mais
possibilidades e pautas bola, que a Felipe, gente... se a gente fosse ver, os minutos que a gente passa aqui, às vezes não contempla tudo que as pessoas gostariam de deixar e as mensagens que gostariam, né, de deixar. Para que as pessoas conheçam mais os urbanistas, quais são o que ela pode linkar, quais são as páginas, você tem Instagram, você tem um e-mail, às vezes eu quero conhecer, eu de uma certa maneira me simpatizei, eu me identifiquei com a causa, eu quero conhecer vocês melhores. Quais são os canais de acesso? Bom, para você que quer seguir a gente e conhecer o nosso trabalho, nós temos uma página no Instagram que é @urbanistas. É lá que a gente publica nossos posts, ideias e propostas para a cidade. Também postamos na página do Samuel, que é o @sbocity, na minha página, que é o @cidade_fragmento. Lá eu posto muita coisa sobre a Americana, SBO, análises de diversos aspectos, então lá também é uma fonte de informação. E também as páginas da Bruna Viesel. Então são esses canais de comunicação e o principal de todos, que é a rua. Nos vemos na rua, que é onde a gente quer estar sempre, que é para ouvir o povo e encaminhar as demandas que são urgentes para nós e para todo mundo, na verdade. É basicamente isso. Show de bola, pessoal. É isso daí. Então a gente vai concluindo aqui nosso 80 Minutos Podcast de edição de número 6. Vai estar aqui no rodapé. Vamos deixar todos os links de acesso para você conhecer o pessoal, os urbanistas, você ver o projeto, você ver as pautas, né? Para que você possa também conhecer e ver quem você vai apoiar ou quem vai deixar de apoiar, ok? Que é muito importante isso, a gente conhecer bem o grupo, a gente conhecer bem as pessoas. Muito importante. E aí, esses veículos, a gente deixa sempre o contato para que você possa realmente ver e depois que trombar na rua, você fala assim... Caraca, eu vi vocês, cara, achei legal, pô, que legal, a Bruna, o Felipe, o Samuel, aí já tá todo mundo familiarizado. E obrigado pelo espaço, né, gente? Nossa, show de bola, as portas estão abertas, ok? Desejo sorte para vocês, que Deus abençoe, ok? E se acontecer de vocês ganharem lá, como diz aquela expressão, não esqueça de nós quando é detalhes do paraíso, entendeu? Assim, no sentido de que vem aqui, você entendeu? Sim. Conte a experiência de como foi. E se caso não for a vontade de Deus, porque o projeto ainda vai sempre continuar, depois a gente faz aquela remarca do tipo, contar a experiência, como que foi, estivemos na rua, foi legal, tal. Então, acho que interessante isso. Vai ser um prazer. Pessoal, fala dos nossos patrocinadores aí, o homem do bigode fino. Hoje eu vou falar do Di Tavares aí do Belos Cortes, ok? Você que não foi lá ainda, você tá perdendo, ele que cuida do nosso cabelo, deixa as belos assim. Com os negócios que ele fala, como é que chama o corte aí? Como é que chama o... Degradê? Não é ele tem o degradê e tem o... Held by Spray, não sei, fala em inglês lá, é uns cortes que, sabe, eu não sei muito falar. E sempre aí tratando da nossa estética, ok? E a gente tem a palavra-chave para você que quer ter aí um descontinho lá, legal? 10% para você aparecer lá com a palavra-chave. Você vai ter um corte legal, tratamento legal, vai conhecer o Di Tavares aí, 10% de desconto. A palavra-chave é... Topete. Topete, fácil de lembrar e é um negócio que não sai da cabeça, né? Topete. Aí eu vou pôr a palavra topete aqui, a palavra-chave, ok? Agradecer aí o Di Tavares, agradecer você que dedicou um tempo aí, você que está nos assistindo, você que está nesse momento aí, dona de casa. Esse dia eu estava conversando, vi um comentário de uma mulher lá que eu gosto de lavar a louça ouvindo 80 Minutos Podcast. Você que está lavando a louça aí agora, um abraço. Você que está lavando o banheiro, você que está lavando louça, cuidando dos filhos, você que está dirigindo um carro aí, você que sempre nos assiste, sempre nos apoia, que Deus abençoe você e continue abençoando, ok? Podcast 80 Minutos só está começando, edição número 6, e vamos que vamos, abraço!